Boa noite, pessoal. Estamos iniciando mais uma live e hoje nós vamos falar sobre como começar uma empresa de jardim vertical. No que você precisa investir, no que você não precisa investir, o que é o pré-requisito para você ter uma empresa montada. Então, quando a gente começa, a gente tem muita dúvida, né, sobre será que eu preciso ter estoque? Será que eu preciso montar uma sede? Enfim, tantas coisas que a gente se preocupa em montar, em comprar, em gastar no começo, e às vezes a gente acaba gastando no que não deve, gastando muito dinheiro ainda sem saber se vai ter o retorno financeiro. Então é muito importante a gente ter cuidado para não torrar dinheiro que vai fazer falta depois, porque empreender não é fácil, não é fácil mesmo. E o mais importante de tudo é o dinheiro. É o que você vai fazer, mesmo que você não tenha dinheiro nenhum, quando ele começar a entrar, o que você vai fazer com esse dinheiro. Vamos falar então no que investir quando você abre uma empresa de... A primeira coisa você tem que aprender a fazer, né? Estou falando isso não para vender meu curso, mas também, né, não custa, as inscrições estão abertas, inclusive, se você quiser fazer o curso Céu Vertical, as inscrições estão abertas, basta clicar no link que está na bio do meu perfil, você vai falar com a Leila, ela vai te encaminhar ali para venda. Mas você precisa saber fazer, você não pode sair montando um jardim vertical sem estar preparado para isso, porque tem técnica por trás. É igual o Reels que eu postei agora há pouco, mostrando uma empresa lá da Indonésia montando jardins verticais, simplesmente pendurando planta na parede. Cara, pendurar planta na parede, qualquer um pendura. Se eu parar uma pessoa aleatória aqui na rua, uma pessoa qualquer, oferecer para ela um dinheiro, assim, ó, te dou 3 mil reais se você instalar aqui, todo o material, instala isso aqui para mim. Vai instalar, vai conseguir pendurar as plantas na parede. Agora, como é que vai estar isso daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 3 anos? Não vai estar vivo, porque a gente precisa ter a técnica por trás. Então, primeiro ponto, aprenda a fazer. E o Céu Vertical é um ótimo começo para isso, um ótimo caminho para isso. Segundo, por favor, formalize a sua empresa. Nem que seja uma MEI, mas formalize a sua empresa. Não não comece errado. Se você realmente quer entrar nisso, se você realmente quer ter uma empresa, coloca os dois pés juntos. Pula, vai com tudo. Se você for só meia boca ali, não ir direito, não for com força total, não vai dar certo. Se você está esperando dar certo para daí ir com tudo, não vai dar certo nunca. Então, vai com tudo. Faça do jeito que tem que ser. Formalize. Você tem que emitir nota fiscal. Você tem que se cuidar da questão tributária, trabalhista, enfim. Então, primeiro passo, abre uma MEIzinha. Tá? Eu, na verdade, nem recomendo MEI. Se você está entrando com tudo mesmo, eu já partiria direto para uma limitada, alguma coisa assim, porque dentro do simples, claro. Porque o nosso faturamento não é baixo. Não estou falando isso para iludir vocês, muito pelo contrário, mas quem já fez jardim vertical sabe que o faturamento, um jardim vertical custa aí 10, 12 mil reais fácil. Então, é fácil de você estourar o limite ali da MEI. Apesar de que eu tenho que rever essa fala, porque aumentou agora esse ano o teto do MEI, né? Eu acho que é 200 e poucos mil. Talvez. Então abra uma MEI, comece com uma MEI e depois, me desculpem, eu vou pesquisar. Se alguém puder colocar aí para mim, eu agradeço. Mas aumentou o limite de faturamento do MEI. Então, não tem problema, se você começar com MEI e depois migrar para outra modalidade, perfeito. Gisela, salva essa live, João, preciso voltar ao trabalho. Beleza, bom trabalho e vai ficar gravado aqui. Ó, o Iago, meu mentorado, entrou na live. Fala, Iago. Deixa eu ver se tem mais saudades na era. Beleza. Então, beleza, formalizou. Por consequência, um outro investimento que você precisa ter é contador. Por favor, invista num contador decente. Não estou falando que tem contador indecente, mas eu, por exemplo, quando eu montei a minha empresa, eu procurei o mais barato possível. E às vezes, o mais barato possível não é nem questão dele ser ruim, mas às vezes é questão de que ele não vai te atender porque você ainda é muito pequenininho, porque ele vai só abrir teu CNPJ e
se vire. Não é isso que a gente quer. A gente precisa de um contador que seja parceiro. Porque se tem uma coisa que é complicada nessa vida é o sistema tributário brasileiro e só um contador para te guiar nisso. Impossível um leigo, mesmo que você pesquise, mesmo que você passe semanas estudando, você não vai conseguir. É um caos o sistema tributário brasileiro e sem um contador você não vai conseguir se virar. Então tenha um bom contador, é fundamental, que depois você vai ter dor de cabeça. Porque um dia vão te pedir o faturamento, aliás, a documentação dos últimos 3 anos para você fazer uma grande obra, daí você não vai ter. E aí, como é que faz? Isso aconteceu comigo. E daí tivemos que fazer um retroativo ali, meio esquisito, que não retratava muito a realidade, mas, enfim. Por quê? Porque eu errei nesse começo. Então, como eu disse, eu dou o meu caminho das pedras aí para você não errar com os meus... não errar o que eu já errei. E agora estamos com uma divergência aí. A Daniela está dizendo que 81 mil o limite ainda e agora tem o teto. A Márcia disse que o teto foi para 130 mil. Se eu não me engano, foi para 130 mil mesmo. Então aumentou um pouquinho, né? Mas se você faturar mais que 10 mil por mês, já vai dar o teto. Mas o que acontece é que pode ser que uma obra você já fature metade disso. Mas tudo bem, começa com o MEI e depois você muda. E tem a questão também do número de funcionários que você pode ter, que se não me engano na MEI é só um funcionário, né? Já vamos falar sobre equipe. Tá. Outra coisa que você tem que investir, marketing, mas é muito marketing, você tem que investir em marketing. Se tem uma coisa que você tem que investir é em marketing. Você precisa ter cliente para você começar a trabalhar. E a melhor forma que tem de você angariar clientes é através de anúncios, e eu recomendo que seja através de Instagram, Google, anúncio online, rede social, plataforma de busca, é o melhor caminho. Porque você pode considerar investimento em marketing, por exemplo, participar de mostras, de feiras. Olha, do fundo do meu coração, é algo que você faz, você planta hoje para colher lá para frente e talvez você nem enxergue esse benefício aí, esse resultado. Eu já gastei muito dinheiro participando de Casa Cor, de Mostra Artefato, de outras feiras menores, enfim, vitrine de loja, revista, anúncio em revista, matéria em revista, sites. Ixi, eu já gastei tanto dinheiro com isso. E assim, eu não posso dizer que teve um cliente que veio por conta disso. Claro que isso tudo somado ajudou a ser o seu que ela é hoje. Mas quando eu olho para trás e vejo o que eu gastei, olha, não recomendo. Eu acho que se você tiver que gastar, seja R$100, seja R$1.000, 5 mil, gasta com anúncio que ele vai te trazer um número de telefone para você ligar para a pessoa e oferecer teu serviço. Fazer uma visita, isso que é o mais importante, isso é o mais difícil. Então, invista muito em marketing. Também recomendo que você invista em desenvolvimento de marca. Isso quer dizer, contratar uma empresa especializada para criar o nome da sua empresa, que é o naming, que é criar o nome. O branding, que é criar o conceito da marca. E todo a linguagem visual, tudo mais, isso é importante. Pode parecer que não, mas se você puder, faça, porque a cada dia que você está trabalhando na sua empresa, na sua marca, você está construindo uma marca. É melhor que desde o começo você já construa na marca certa. Não fazer... por exemplo, imagina se eu tivesse lá atrás, quando eu comecei, se eu fosse conhecido como o João do Jardim Vertical. O Jardim Vertical é o João. Ah, quem que você contratou? Ah, o João. Na verdade, as pessoas até falam isso, mas eu desenvolvi uma marca. Hoje chegou... Cadê? Ah, ficou lá na outra mesa. Hoje chegou não vou colocar porque eu não consigo cobrir os... Não, consigo sim cobrir os dados, mas está aqui, ó. Aí, ó, ficou pronta, saiu o registro da minha marca, ó. Eu dei entrada em outubro de 2019 e aí demorou um pouquinho, mas chegou aí o papel. Na verdade, foi aprovado bem antes, foi aprovado em 21, né?
Não foi tão rápido assim, né? Foi 2 anos. Mas hoje eu tenho uma marca que vale alguma coisa, né? Não é, não é uma, sei lá, não é uma Apple da vida, mas eu tenho uma marca que é reconhecida aí, Brasil afora, e imagina se eu, não tinha, se eu esperasse dar certo para fazer esse investimento. Foi a primeira coisa que eu gastei junto com a contabilidade, com abrir o CNPJ. Graças a Deus não me arrependo nem um pouquinho. Se tem uma coisa que eu digo para vocês, invista, é criar a marca da sua empresa. Uma outra, deixa eu só ler aqui a pergunta do Matheus. Quais você julga os melhores meios para divulgação hoje? Instagram, primeira opção? Então, eu estava falando isso com a minha equipe de marketing. Instagram é a opção que eu mais uso. Só que também ele é uma construção a médio prazo. Ele não é uma coisa que vai te trazer clientes amanhã. Pode trazer, mas não é o foco. Você tem que construir uma história dentro da sua conta do Instagram ali. Você tem que ter uma frequência de postagens e tudo mais. É fundamental, mas você tem que conversar com o seu público, né? Mas o Google é o que dá o retorno mais imediato. Ele é mais caro também, mas se você anunciou, dali uns dias já começa a aparecer cliente. Só que você não trabalha a sua marca, né? Trabalha, mas não igual no Instagram. Você não está construindo uma imagem igual no Instagram. Então, eu como leigo, diria que o melhor dos mundos é um pouco de cada. Um pouco do Google e um pouco do Instagram. Tá? Uma outra coisa importantíssima, um outro investimento importantíssimo, é a criação de um site. Cara, você precisa ter um site, pelo amor de Deus. Site é fundamental. Não precisa ser um site assim, de outro mundo. O meu primeiro site eu gastei R$375 para fazer ele. Eu achei um cara no OLX que fazia, ele fez, gostei. Só que ele era bem simples, eu não tinha uma foto de portfólio, porque eu não tinha portfólio, não tinha jardim vertical nenhum para mostrar, e eu fiquei uns 2, 3 anos com ele, demorei para refazer. Então, o site é fundamental, que é através dele que as pessoas vão te procurar no Google. Paralelo a isso, você tem que fazer a tua página no Google Maps, ali, o antigo Google Meu Negócio, que é aquele lugar que a pessoa pode te avaliar ali. Faça urgentemente, mesmo que você não tenha uma sede fixa. Eu já vou falar isso, você não tem uma sede própria. Já vou falar sobre isso também. Porque ele dá essa opção de você não colocar um endereço específico. Ele vai colocar uma região e não vai aparecer o endereço, mas a pessoa vai procurar no Google Maps, vai procurar no Google e vai aparecer a tua empresa. Fundamental, as pessoas precisam saber que você existe. E cuidado, hein? Eu falei ali do desenvolvimento de marca, cuidado com a marca que você vai criar. Não crie uma marca muito genérica, que pode ser confundida com várias outras. Eu tenho alguns exemplos, prefiro não citar, mas eu tenho exemplos de coisas muito óbvias que depois as pessoas vão se confundir com a sua marca, não vão saber quem é você. Ou então, marcas que são parecidas com marcas de outras coisas e gera uma confusão. Por exemplo, comigo aconteceu isso. O nome da minha empresa é Acer House, mas existe a empresa de computadores que é Acer. Tá certo que Acer e Acer têm uma certa diferença, mas até hoje aparece gente ligando, mandando mensagem, querendo que eu conserte computador, pedindo garantia de computador. Acontece isso. No meu caso foi mais simples, mas eu tenho alunos que têm uma marca muito, 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 muito parecida com outra marca de outro segmento que não tem nada a ver, e daí você procura no Google, o Google corrige o teu nome para o nome dessa marca. Então cuidado, é muito delicada a hora da criação da marca, e a gente tem que cuidar com isso. Boa noite, Josias, tudo bem? Cuidar também com nomes, eu já falei, nomes óbvios, né? Mas tem nomes que são muito, assim, que com um pouquinho de esforço você chega nele. Por exemplo, eu Jardim Vertical, Costela de Adão, então eu vou colocar Monstera Jardins Verticais, por exemplo. É um nome que, se você pedir para 100 pessoas pensarem o nome de uma empresa, provavelmente mais de uma vai pensar. Então, tenta achar uma coisa que seja mais única, só sua, como foi a Acer House. E eu confesso que no começo eu não gostei de Acer House. Eu contratei a empresa para fazer o meu naming, eu contratei,
Eles ficaram lá, eu fiz uma entrevista lá, um briefing, né, pra dizer tudo que eu esperava do nome da marca. E eles saíram com 3 nomes que eu, na hora de apresentar, eu odiei os 3. Eu não gostei de nenhum dos 3. Só que um deles, a gente começou a fazer um brainstorm ali na hora, né? Ah, não foi um deles. Eu odiei os 3 e ponto. Mas daí a gente começou a fazer um brainstorm e alguém falou uma outra palavra que me lembrava Acer, mas não era Acer. Eu não lembro qual que era. E daí eu peguei aquele som e trouxe para o Acer, que é um gênero botânico, né, uma família de árvores, e coloquei o House, que eu já tinha meio que pensado. Eu gostava do House ali, ficou Acer House. Mas olha, confesso que eu saí de lá meio, será? Sei não, hein? Mas hoje eu adoro, faz todo sentido, tenho muito orgulho da minha empresa e da minha marca, mas no começo é difícil, foi difícil. Espaço Renan Stefano, precisa de tudo. Mas tudo bem, eu também precisava de tudo quando eu comecei. É normal, então vai dar tudo certo. Ó, o Roberto da companhia da Casa Jurerê, que é meu aluno lá de Florianópolis, acho que já terminou de montar o Jardim Vertical semana passada, com materiais da Acer House Store. Boa noite, Roberto. É você, sua esposa ou seu filho que está falando comigo? Não sei, mas vamos lá. E agora, deixei por último aqui, eu já vou revisar todos os itens, e o detalhe é que a gente está montando postagens com esse tema da live de hoje, tá? Então, nós vamos ter 2 postagens, uma com o que investir e outra com o que não investir. Mas o ponto mais importante, não vou dizer que é o mais importante, porque o marketing também é importante, mas um ponto super importante Roberto, um super importante que a gente acaba esquecendo. Pessoal, a gente precisa de capital de giro. Então, eu não estou dizendo que você tem que começar cheio da grana, com dinheiro guardado e tal. Eu não comecei, eu comecei 0, desempregado, sem dinheiro pra nada. Assim, no começo, já teve dia de eu não ter dinheiro nem para almoçar. Eu estava nessa situação. Assim, fundo do poço mesmo. Difícil, mas deu certo. Teve um dia, eu não gosto de falar que eu sempre quer dizer, eu gosto, mas é um problema falar que eu sempre me emociono. Teve um dia que eu estava esperando um cliente me pagar, ele falou que ia me pagar. Até a hora do almoço eu te pago. E daí eu estava com um dinheiro na conta ali, devia ter uns R$1.000 na conta, e precisava comprar material para terminar outra obra. Eu fui lá e gastei, contando, ele falou que ia me pagar até a hora do almoço. Gastei todo o dinheiro que eu tinha, não sobrou nada para terminar a obra. E daí fiquei esperando o cliente pagar, para ele, né? Tudo bem, vou pagar mais tarde. Pagou de noite. O que aconteceu? Não tinha dinheiro para almoçar. Daí minha equipe estava lá trabalhando e falava, eles falaram para mim, João, a gente está indo lá no restaurante almoçar, vamos lá? Eu falei, não, depois eu vou e tal. Porque eu não tinha dinheiro, não tinha para quem pedir, enfim, estava numa situação difícil mesmo. Daí meu funcionário voltou e falou para mim, ô João, cara, eu sei que você não foi almoçar porque você estava sem dinheiro, come essa maçã aqui, senão vai morrer de fome. Nossa, fiquei mal na garganta, assim. Mas, e aceitei, claro, né? Mas o problema, a questão não é vergonha, nada disso. Fazer o quê, né? A gente passa por dificuldades aí na vida, mas quando eu olho para trás e penso tudo que eu passei, ficar na estrada sem gasolina, toda dificuldade financeira que você possa imaginar, passei aí nesse começo, porque eu vim de 2 anos de desemprego. Quando eu voltei dos Estados Unidos, trabalhei um pouco, enfim, não deu certo, saí, e daí fiquei meio que fazendo uns bicos de paisagista, mas na verdade estava desempregado, meu dinheiro foi acabando, e quando eu vi eu estava nessa situação. Mas daí criei a Acer House com toda a dificuldade, depois de ter feito o primeiro sistema de irrigação, o primeiro jardim vertical, e daí a coisa foi. Mas mesmo assim, a gente passa por dificuldade, né? Porque a gente tem compromisso, tem equipe para pagar, tem imposto para pagar, tem material para comprar, e não sobra dinheiro para a gente no começo, né? E por isso que eu digo, guarde dinheiro, não saia gastando com coisas que não precisa no começo. E a próxima metade da live vai ser sobre isso, coisas que a gente não precisa gastar no começo. Então, se eu tivesse guardado o dinheiro que
que eu gastei, por exemplo, em ferramenta cara e um monte de coisa que eu podia ter esperado um pouquinho mais e feito um pezinho de meia para eu ter fôlego ali para ir pagando os boletos enquanto eu não recebo do cliente, faria toda a diferença. É isso que faz você não passar por dificuldade. Então, é uma grande dificuldade se você começa do zero, sem dinheiro nenhum. Então, de tudo que eu te falei, não esqueça que você tem que formar seu capital de giro, formar o caixa da empresa. O Matheus Mara, também comecei com muito pouco. Até hoje, migro boa parte dos ganhos das manutenções de jardim para compra de estoque de vaso, plantas e terras. Pois é, Matheus, o empresário acaba esquecendo de si próprio, né? A gente coloca a empresa na frente de tudo, coloca os compromissos financeiros na frente de tudo e é melhor a gente passar necessidade do que deixar de honrar um compromisso, né? Então, a gente, né, fica se sacrificando, mas tem que chegar um momento que a coisa muda, que a coisa vira e começa a sobrar dinheiro pra gente. Então, é uma dificuldade bem grande, mas porque assim, o certo de uma empresa começar é ter capital de giro. Se a gente pudesse começar com 50 mil sobrando ali, maravilha, mas não, a gente sabe que não é a realidade a nossa realidade. Né? A não ser que você seja um privilegiado aí, possa contar com a ajuda de alguém, ou que você tenha feito um pé de meia aí de outra forma. Porque eu fiz meu pé de meia. Eu trabalhava numa empresa grande, uma multinacional, fui para os Estados Unidos, eu tinha um pé de meia. Só que tive um problema de saúde, eu gastei um monte, depois meu pai teve um problema de saúde, eu gastei um monte, depois fiquei desempregado 2 anos e torrei todas as minhas economias e assim foi. Mas enfim, no começo é muito troca de figurinha, pois é. E quando você não tem dinheiro, o que acontece? Você acaba aceitando qualquer negócio só para ter aquela entrada de dinheiro. Às vezes trabalhando, achando que está trabalhando assim sem lucro, mas na verdade você já está pagando para trabalhar só para ter giro no teu caixa. E isso é muito difícil. Quando você não tem dinheiro, você aceita qualquer negócio. Quando você não tem dinheiro, você não vale nada. Não vale, é impressionante, olha. É impressionante. Quando você está com dinheiro, todo mundo dando tapinha nas costas, os amigos, toda hora aparece um amigo novo, todo mundo quer estar perto de alguém bem sucedido, alguém cheio da grana. Mas quando quando você está numa fase ruim, todo mundo desaparece, é solitário, pouca gente vai estar ali realmente para te apoiar, né? Mas vamos lá. Continuando agora, eu vou tentar falar em 15 minutos aqui, no que você não precisa investir no começo. E é por isso que eu falo que você não precisa ter muito dinheiro para começar. Primeiro, você não precisa investir em uma sede da empresa. Não gaste dinheiro com isso. Por favor, não vá alugar uma sala, um ponto comercial. Não faça nada disso, mesmo que seja na garagem da sua casa. Não vai gastar com uma fachada, um letreiro. Sério, guarda dinheiro para essas coisas que eu falei antes. Por quê? Porque o cliente não vai até você, cara. O cliente não vai te visitar. É raro o cliente pedir isso. E se ele pedir, você explica para ele, ele vai entender. É você que vai até o cliente. Então, no começo, não se preocupe com isso. Espere você ter dinheiro para isso, tá bom? Não gaste com sede da empresa. Não gaste, se você não tem, não gaste com carro. Não vai assumir uma dívida dessa. Não é, estou montando uma empresa, preciso comprar um carro. Eu preciso comprar que seja uma Kombi, que seja um carro mais barato. Não gaste com isso. É super importante, se você tiver, faz toda a diferença, ajuda pra caramba. Mas entre você ter dinheiro no caixa, entre você ter dinheiro para investir em marketing e comprar um carro, primeiro garanta a sobrevivência da sua empresa, garanta a entrada de clientes e depois, quando for o momento, você compra um carro. Porque você tem a opção de alugar o carro, que seja por diária, você tem a opção de ir de Uber, sério, tem a opção de ir de Uber. Você pode, inclusive, embutir esse preço no orçamento que você está fazendo para o cliente e ele vai pagar esse deslocamento. Eu sei que carro faz falta pra caramba, mas não é um investimento primordial que você não pode abrir mão. Você pode abrir mão de um carro no começo. Ferramentas. Por incrível que pareça, você não precisa de ferramenta no começo da empresa. Não vai sair comprando martelete, parafusadeira, enfim, todas as outras ferramentas menores, escada, tudo isso é super importante. Nossa, a primeira coisa que eu comprei foi
Eu já tinha uma parafusadeirinha que eu amo de paixão, que ela já estragou, tadinha, mas eu comprei outra igual, que é uma Bosch pequenininha, assim, que a bateria não sai. Eu esqueci o nome dela agora. É um código o nome dela, é um número e uma letra. Uma letra e um número. Mas eu comprei ela antes de ter a empresa, antes de pensar em ter a empresa. E ela foi guerreira, ela durou mais de 3 anos de Acer House. E quando eu pude, eu fui lá e comprei martelete, comprei mais parafusadeira, comprei esmerilhadeira, comprei serra, com que é Makita e tal. Tudo do bom e do melhor, tudo da Bosch e tal. Não gaste com isso no começo, porque eu tenho certeza que boa parte das ferramentas você deve ter em casa. Que seja alicate, chave de fenda, boa parte você deve ter em casa. As ferramentas elétricas, você aluga, existem empresas que alugam. Então, claro, se você mora numa cidade pequena, que não tenha aluguel, daí talvez você tenha que comprar, mas eu acho que até cidade pequena tem um tiozinho lá que aluga ferramenta. Procure isso antes de gastar com ferramenta, não vai gastar dinheiro com isso agora. Todo o dinheiro que entra tem que ser para trazer mais cliente e fazer o caixa da empresa, além de pagar a sua sobrevivência, né? Por favor. Tem que, não vá, a gente se sacrifica, mas também não dá pra gente se matar, né? Porque a gente precisa estar vivo, tem que valer a pena. Senão a gente pega a raiva disso daqui, né? Então tem que ser bom para todo mundo. Quer dizer, tem que ser bom para a empresa, tem que ser bom para você, tem que ser bom para o CNPJ e para o CPF também. Lagos Jardins Piauí. Pi de Piauí, né? Quem tá falando? Me diga seu nome, por favor. Lagos Jardins Pi. Sexta passada, finalmente registrei a minha empresa, seguindo seus ensinamentos que, antes de tudo, monte empresa e formalize-se. Isso aí, parabéns. Começou certo. Vamos honrar com os nossos compromissos fiscais, trabalhistas, tudo do jeito que tem que ser, a César o que é de César. Equipe, super importante. Pessoal, eu acho que isso é um pouco mais tranquilo de entender, né? Mas no começo, não vá contratar funcionário contando que você vai ter obra o tempo todo. Eu espero que você tenha. Eu tive desde o primeiro dia de obra, aliás, deixa eu reformular a minha frase. Desde o dia que eu comecei, lá no dia 2 de janeiro de 2019, até hoje, eu nunca fiquei um dia sem obra, graças a Deus. E não fiquei um dia sem alguém trabalhando para mim. E muitas pessoas, cheguei a ter mais de 30 pessoas trabalhando numa obra uma vez. Por incrível que pareça. Mas, no começo, não contrate ninguém, não vai assinar a carteira. Mas também não vai... Tome cuidado com mão de obra terceirizada. Era isso que eu fazia. Eu contratava uma empresa de jardinagem que executava para mim. Então, o meu combinado era como se fosse um mestre de obras, o jardineiro-chefe, e ele tinha a equipe dele que trabalhava para mim. Cuidado com isso, porque isso é um problema. Ele tem que emitir nota fiscal para você do que ele está fazendo. Então, cuidado, porque isso pode virar uma trabalhista aí. Então, se você não vai registrar no CLT, você tem que ter muito cuidado com quem você está chamando. Então, se for uma obra curta ali, uma pessoa vai trabalhar 30 dias para você, tudo bem, sem nota fiscal, sem carteira, o passivo trabalhista que você está assumindo é muito pequeno. Então, mesmo que a pessoa vá te acionar judicialmente, é uma ação de valor pequenininho. Agora, se você vai ficar 1 ano, 2 anos com uma pessoa sem registro, é uma bomba que pode estourar e fechar a tua empresa. Isso é muito importante mesmo. Questões fiscais podem fechar a tua empresa, questões trabalhistas podem fechar a tua empresa. Então, tome muito cuidado com isso. Que mais? Uniforme. Cara, quando a pessoa abre uma empresa, cria uma logomarca, a primeira coisa que ela quer fazer é comprar uniforme. Daí vai comprar de tudo. Boné, camiseta, jaqueta, bloquinho de anotação, mochila. A empresa de brindes ali, a empresa de confecções ali fica feliz da vida, né? A pessoa quer torrar. Não gaste muito dinheiro com isso. Você tem que sim ter uma padronização ali, ser a tua equipe, né? Vocês têm que estar, vocês precisam estar apresentáveis como empresa, né? Era uma dificuldade que eu tinha no começo, mas deixa eu colocar de uma forma diferente.
o que eu fiz? Eu mandei fazer camiseta. Beleza, camiseta com a logomarca ali na época custou uns 30 e poucos reais. Eu acho que hoje você não vai ficar muito além disso. Então, beleza, você manda fazer ali meia dúzia de camisetas. Não é barato, mas é algo ok. Mas pega leve, não precisa ir com tudo no começo. Espera. Porque, olha, você vai precisar depois, você vai precisar ter bota de segurança, vai precisar ter calça operacional, você vai precisar de ter tudo. Daí, só que isso, a empresa vai crescendo e você vai percebendo as necessidades. Aqui em Curitiba, por exemplo, eu tinha problema, eu comecei a ver que estava feio porque os funcionários não tinham uniforme de frio. Daí o que acontecia? Eles estavam com a camiseta, só que eles estavam cada um com uma jaqueta diferente, cada um com uma calça diferente. Daí começaram a ir com gorro e boné de time de futebol. Daí, lá naquela obra de alto padrão, todo mundo da construtora bonitinho, com uniforme, fica uma coisa meio bagunçada. Daí, né? Mas eu demorei um pouquinho, ainda foi em 2021 que eu mandei fazer o uniforme completo, com o gorrinho bonitinho, coisa mais bonitinha o gorrinho da Ser House. Mas calma, vai chegar um momento. No começo, não gaste dinheiro com isso. Outra coisa, e por último, da lista que eu fiz aqui, estoque. Pessoal, não gaste com estoque no começo. Se você quer ter ali, às vezes está longe da fábrica, quer ter, sei lá, 10, 20, 50 módulos estocados, módulos de jardim vertical, é uma coisa. Outra coisa é você sair comprando material de irrigação, um monte de módulo, planta, contando que vai vender. Não faça isso. É melhor você vender, explicar para o teu cliente que vai demorar aí 1, 2 semanas para chegar o material, do que você ficar com dinheiro parado dentro do seu estoque ali. Mesmo que tenha uma alta, vou comprar agora porque vai que sobe. Não, é melhor você ter dinheiro no caixa. Olha, se tem uma dica, se tem uma coisa que eu quero que entre na cabeça de vocês nesse começo, porque foi a maior dor de cabeça da minha vida, você precisa de caixa, capital de giro. Então, cuide disso. Então agora vou revisar rapidamente aqui, não sei se alguém tiver alguma coisa para comentar, comente que eu responderei. Peraí. No que investir, então? Na aprendizagem, né? Você precisa saber fazer, ser uma vertical TI para isso. Formalização da empresa, contabilidade, marketing, desenvolvimento de marca, criação de site e capital de giro. E no que não investir no começo. Não investir em sede da empresa, não investir em carro, não investir em ferramenta, não investir em equipe, não investir em uniforme nem em estoque. Com essas dicas eu espero que você faça um investimento mais consciente, mais inteligente, para você não se arrepender depois, porque sabe aquele meme, não sei se vocês já viram que a pessoa está sem dinheiro nenhum, daí ela se arrepende da coxinha, do McDonald's, do x-salada que ela comeu semana passada. Então, é exatamente isso. Às vezes você está ali precisando, cara, às vezes 100 reais faz falta, às vezes 500 reais faz falta. Porque quando você está cheio da grana, você fechou um jardim vertical, entrou 7 mil, 15 mil na tua conta. Daí você pensa, nossa, vai me sobrar 3 mil, vou lá, vou comprar um martelete, vou lá, vou comprar uma escada, vou lá, vou comprar não sei. Daí depois você precisa de dinheiro para comprar módulo, para comprar irrigação, e daí? Como é que faz? É difícil. Ainda mais se você for agraciado como eu, de ir fechando uma obra atrás da outra e entrar sempre dinheiro e tal, e você fica contando, né? Você está sem dinheiro hoje, mas eu vou fechar. E eu dei muita sorte, porque realmente fechava, só que nem sempre o dinheiro entrava quando eu precisava, quando eu esperava. Daí, isso é um problema no nosso negócio, porque demora muito para entrar dinheiro, porque a gente tem poucos clientes no mês. Porque imagina, uma floricultura, um mercado, um comércio de modo geral, para ele ter um faturamento de 100 mil reais por mês, nossa, é muito que ele tem que vender todo dia ali para chegar em 100 mil reais por mês, certo? Agora, numa empresa de jardins verticais, você consegue ter faturamento de 100 mil reais por mês às vezes com 3 clientes, com 5 clientes, com 10 clientes. Já aconteceu várias vezes, na verdade, a minha média de faturamento hoje é maior que isso, mas
Eu já emiti nota de quase R$1 milhão. Então, pode entrar muito dinheiro. Não estou falando que vai entrar isso logo nos primeiros meses, né? Mas depois que você estrutura a tua empresa, é comum você ter vendas maiores, né? Antigamente, eu lembro quando eu comecei, nossa, quando eu vendia 10 mil, 15 mil, meu Deus, eu ligava para minha mãe, para minha irmã, todo feliz, ficava eufórico, meu Deus, vendi, alguém confiou em mim para todo esse dinheiro, olha, meu Deus, olha o que eu estou conseguindo fazer. Hoje não me emociona mais, infelizmente, queria que me emocionasse, mas não me emociona mais esse tipo de venda, né? São outros valores que me emocionam, você acaba se acostumando. Só que o dinheiro demora para entrar, e às vezes você está sem caixa nenhum, precisando de dinheiro, e daí você às vezes não tem nada na conta, passou um dia, uma semana, de repente, pum, cai ali R$15 mil. Então, nossa vida é uma montanha-russa cheia de altos muito, muito altos e baixos muito baixos. Eu falo que é uma roda quadrada, o caixa de uma empresa de jardins verticais, porque ela demora para girar, é uma roda, ela demora para girar, mas a hora que gira de uma vez só. Então a gente tem que se preparar aí para essa realidade. Rogério Proença da Silva, um jardim em casa para divulgar o trabalho, uma boa ideia, um bom investimento? Eu acho que sim, eu acho que você ter uma primeira experiência, mesmo que seja com o seu próprio jardim vertical ali, é excelente. Se você tem recurso para isso, faça. Agora, se você tem pouco dinheiro, eu usaria no marketing. Vamos deixar o primeiro vertical para ser na casa de um cliente ali. Tenho inúmeras situações, eu sou um exemplo, né, mas eu tenho inúmeras situações de alunos que conseguiram vender o primeiro jardim vertical sem nunca ter feito nenhum, só no convencimento ali. Daí você mostra outros jardins verticais, mostra os meus, fala, ó, aprendi com esse cara aqui. Você consegue vender sim. Ter o seu próprio facilita sim, mas se você tem dinheiro só para isso, eu investiria em outras coisas. Ó, o Claudinei do Jornal dos Jardineiros Unidos. Salve, João. Jornal Jardineiros Unidos aqui, aprendendo e agregando valor à empresa. Isso daí, Claudinei. Daí ele está falando aqui, eu deixo 20% dos trabalhos para investimentos e fundos de variável. Isso aí, cara. Perfeito, perfeito. Queria que mais gente tivesse essa mentalidade, porque é super difícil. Então, obrigado. Hoje é terça, quinta-feira nós vamos ter outra live. Semana eu vou fazer 2 lives. E então a gente se fala na quinta. Acompanhe meus stories, acompanha o meu feed aí. Aliás, pessoal, se vocês gostam do meu trabalho aqui, vou pedir mais uma coisa para vocês. Entrem no Google, lá no Google Maps, procura a Acer House, faz uma avaliação da Acer House ali para mim, pode ser? E outra coisa, você que tem empresa de paisagismo, tem presença aí nas redes sociais, tem uma conta profissional, queria dizer uma coisa, sempre que você vê uma empresa de paisagismo, pode ser um colega de curso ou enfim, um amigo seu, cara, viu que o cara postou, vai lá, curte, compartilha, comenta, prestigia a postagem, tá? Mesmo que para você nem foi algo que chamou tanto atenção, mas incentiva, porque é um empreendedor que tá tentando sobreviver ali, então prestigie ele, curta, compartilha, comenta, ajuda ele a criar engajamento na postagem ali, que faz toda a diferença, e faça o mesmo com as minhas postagens também, tá bom? Então, obrigado, Espaço Renan Stefano, obrigado Claudinei, Céu Vertical Curso Top, Claudinei é o seu aluno. Estou finalizando o meu, superou minhas expectativas, logo estarei com o meu certificado. Isso aí, Claudinei. Rogério, nosso primeiro jardim vertical investiu o lucro no Céu Vertical, bom investimento? Eu acho que sim, espero que você concorde comigo. Então, beleza, pessoal? Obrigado, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. Bom descanso.